Essa apresentação ela tem por objetivo mostrar essa plataforma que é um simulador de cache. Então, o código-fonte está disponível no GitHub. Você pode fazer o download do código-fonte, pode fazer as modificações dele. Ele é open source. Então, quando você acessar aqui o repositório no GitHub, você vai ter uma introdução a respeito do que é a plataforma e de que maneira você faz para testar essa plataforma de simulação de cache. Tá? Bom, basicamente o que é necessário que você tenha a tua máquina instalada para rodar o simulador tem que ter o Python na versão 3.7 instalado e você faz um clone desse repositório e depois disso você já vai ter acesso ao programa. Basicamente tudo está implementado nesse arquivo que é o main.py. Então a partir daqui é que a simulação ela acontece. Nessa pasta arquivos de teste, você vai ter uma lista com alguns arquivos de exemplo que nós utilizamos durante a realização da implementação. Então o arquivo de exemplo basicamente ele consiste em uma lista de números inteiros, um em cada linha do arquivo, e cada número desse representa uma memória, uma posição de memória principal que está sendo acessada. Então, cada linha tem uma posição de memória. Bom, o que é que o simulador ele faz? Ele implementa 3 tipos de mapeamento de memória, que é um mapeamento direto, um mapeamento associativo e um mapeamento associativo por conjunto. No mapeamento direto, existe uma relação direta entre a posição de memória e a posição da cache que aquela posição de memória ocupa. Então, não existe a necessidade de se implementar um algoritmo de paginação, de substituição de página. Já no modelo associativo e por conjunto, existe, quando ocorre um cache miss, é necessário que seja escolhida qual é a posição da memória cache que vai ser removida para que a posição da memória principal seja copiada para a cache. Basicamente, foram implementados então 4 algoritmos diferentes: o FIFO, o LRU, o LFU e o Random. Basicamente, no FIFO, você tem a remoção do elemento que foi inserido por último. No LRU, você tem você vai remover o elemento que foi usado há mais tempo, e no LFU você mantém aquele elemento que é frequentemente mais utilizado. E no Random a substituição ela é feita de forma aleatória. Bom, para você poder simular uma memória cache, o que você precisa é o seguinte: primeiro, depois que você clonar o teu arquivo, você vai acessar aqui o terminal e pedir para executar o main.py com o parâmetro "-h", que vai ter uma relação com todos os parâmetros que são disponíveis, né? Então nós temos aqui o total da memória cache, é o número inteiro, qual é o tipo de mapeamento, então são esses 3, DI é direto, AS é o associativo e AC é o por conjunto. As políticas de substituição então são as 4, Random, FIFO, LRU e LFU. Quando for utilizado o mapeamento do tipo conjunto, é preciso definir qual é a quantidade de conjuntos que está sendo utilizado. Arquivo de acesso qual é o arquivo que tem as posições que são acessadas. O debug se você quiser ver o debug individual de cada uma das linhas de execução. E step caso você queira ir parando, né, a cada linha para poder verificar qual é a posição, a situação atual da memória cache. Então vamos rodar um exemplo aqui usando o mapeamento direto. Então esse arquivo acesso direto 0hit.txt, ele tem essas posições que serão acessadas, e nós vamos executar esse arquivo passando como parâmetro um total de cache de 10 posições. Então, ao executar esse arquivo, nós temos a seguinte saída.
Para cada posição do arquivo texto, é exibido o resultado de como está a memória cache naquele momento. Então aqui a cache foi inicializada com 10 posições e as posições estão todas vazias. Na linha 0 é acessado a posição de memória número 1, que é este carinha aqui, e ele vai ser mapeado para a posição 1 da memória cache. Então houve um cache miss porque naquela posição não estava a posição 1 que estava sendo solicitada. Depois tem aqui a posição 2, também deu um cache miss, e assim por diante, até que nós temos aqui o 4 também foi o miss, o 5. Eu acho que nesse exemplo nós temos aqui, olha só, não houve nenhum hit. Vamos pegar um outro exemplo aqui, esse cara. Nesse exemplo, nós temos aqui uma quantidade, então são 10 posições que foram lidas, e desse total houve um total de 2 posições que foram miss e 8 posições que foram hit. Esse arquivo é composto da seguinte entrada, ele é composto, o arquivo 50 hit, vamos abri-lo aqui. Ele é composto da seguinte entrada, aqui. É composto por números 1 e 2 sucessivamente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e assim por diante. Então, o que acontece? Na primeira vez que o número 1 ele é acessado, vai ter um cache miss, porque ele não está na posição, ele é colocado na posição 1. Com o 2 acontece a mesma coisa, e na próxima vez que for acessado o número 1, a posição da cache que está vinculada com o número 1, ela deu um cache hit, e aí não houve a substituição. Perceba que, apesar de existir 10 posições de memória, né, nós podemos ter uma situação onde poucas posições são usadas e as demais ficam ociosas. É por isso que existe esse problema no mapeamento direto. No direto não existe algoritmo de substituição, porque tem uma relação direta entre a posição de memória e a posição que ele ocupa na memória cache. Já os demais modos de organização, por exemplo, o mapeamento associativo, nesse caso nós temos que definir de que maneira será feita a substituição quando houver um cache miss. Então, nesse exemplo, será usada uma memória então, com 4 posições, com um mapeamento associativo, e a política de substituição será a política random. Então, vamos executar aqui esse arquivo. Então, olha só, nesse exemplo, nós temos então um único cache hit e 7 caches que foram do tipo miss. Então, analisando o arquivo de entrada, então nós temos aqui, vamos abrir o arquivo de entrada, o arquivo send 0, 1, 2, 3, 4, o 4 duas vezes, 5 e o 6. Então, nesse caso, nós temos aqui a cache com tamanho 4, a posição 0 foi para a posição 0, a posição 1, a 2 foi para 2, a 3 foi para 3. Então, nesse modelo, não existe ociosidade de cache. Então, a primeira parte do algoritmo sempre vai preencher por completo a memória cache. E depois, quando houver um cache miss, será necessário escolher qual é a posição que será removida. No caso da posição, quando é a posição random, o que acontece? A posição 5, nesse caso, ela foi substituída, ou melhor, a posição 4, ela foi posta na posição número 1 da memória cache. Se nós rodarmos de novo esse mesmo algoritmo, talvez a posição que o 4 ocupe não seja mais a posição 1. Por exemplo, agora a posição foi a posição 3. Então, no random,
o sistema escolhe de forma aleatória qual é a posição de memória que será, memória cache que será substituída. Já no modelo FIFO, que é o segundo modo de relacionamento de substituição, o que acontece? É sempre substituído o elemento que foi inserido há mais tempo, né? Então, por exemplo, vamos executar aqui. Nesse caso, nós temos uma memória também com 4 posições, e o arquivo que será executado ele é o mesmo arquivo, né? É o arquivo sem int, mas agora com o modelo FIFO. Nesse caso, é interessante observar que nós temos uma substituição onde o elemento que está há mais tempo ele é removido. Então, por exemplo, começou aqui com -1 para todas as posições. Aqui nós temos o contador FIFO para saber qual é o elemento que está há mais tempo. Então, vai entrar na posição 0, posição 1, a posição 2, a posição 3. E agora, olha só, o elemento 4, ele será substituído na posição 0, que é a primeira posição que foi utilizada. Na próxima vez que ocorrer um cache miss, por exemplo, a posição 5, houve um cache miss, a posição que foi substituída foi a posição 1, que era a que estava mais tempo dentro da cache. Então ele remove primeiro aqueles caras que estão lá há mais tempo. Vamos dar uma olhada agora no LRU. O LRU ele é um pouquinho diferente do FIFO, porque ele tem um sistema onde ocorre uma garantia de que aquela posição que é usada mais vezes, ela demore mais para ser substituída. Então agora foi executado em cima do arquivo 101.hit. Deixa eu abrir esse arquivo aqui. Nesse caso nós temos aqui então 0, 1, 2, 3, 4, a posição 4 de novo, 5, 6, 5, 6, 5, onde nós temos aqui uma sucessão de acessos à mesma posição de memória. Se nós estivéssemos rodando isso aqui usando o FIFO, por exemplo, ela seria substituída ao longo do tempo. No caso do LRU, essa posição ela vai ganhar uma prioridade e ela vai só ser removida caso uma outra posição com mais acessos tenha ganhe acesso à memória. Então nós temos aqui a execução do LRU. Vou dar uma olhada aqui em como ocorre todas as substituições. Começou aqui. Então nós temos aqui o simulador, todas as posições com -1. Quando nós formos acessar a posição 4, né, ele vai substituir então de maneira como nós temos aqui mais de uma posição que nunca foi acessada, né? Foi feita uma escolha de maneira aleatória aqui dentro. Então, porque todas as posições tinham apenas, não tinham tido nenhum hit. Quando nós temos de novo aqui então o acesso da posição 4, essa posição 4 ela vai ganhar prioridade. E na próxima vez que for feita uma substituição, olha só, a posição 5, né, ela ocupou essa posição aqui em cima, e a posição 4 ela está agora aqui abaixo. Ou seja, na próxima vez que ocorrer um cache miss, o que acontece? Essa posição 4 ela vai vir para a posição 1. E quando ocorrer um cache hit na posição 4, ela volta para o topo ela voltará para o topo, caso ocorra. Caso não ocorra, eu acho que é o caso, né? Ela será removida da cache. No caso agora a posição 5 e 6 ela ficará alternando aqui, né? Posição 5, posição 6, porque são as posições que estão sendo acessadas. Se nós acrescentarmos aqui, por exemplo, o número 4 e rodarmos novamente, essa posição 4 que está aqui na cache 1, ao ser acessada, ela ocupará a posição 3. Então, vamos rodar aqui novamente. Olha só, agora a posição 4, né, que ela estava aqui na posição 1, quando ela foi acessada, ela ocupou a posição 3. Então, essa é a ideia
do algoritmo LRU. E por último, né, mas não menos importante, temos aqui o algoritmo LFU. Em relação aos demais, o LFU ele acaba tendo uma maior complexidade porque é necessário que você mantenha um ponteiro com um contador para cada posição de memória. Então a ideia aqui é o seguinte: você tem, para cada posição da cache, você tem um contador que define quantas vezes ela já foi acessada. E aí você remove sempre aquela que tem o menor valor nesse contador de acessos. Então, ao executar esse exemplo, agora é o arquivo 101.hit, o mesmo que nós estávamos rodando antes. Então, nesse caso, nós temos aqui um contador LFU. Então, esse contador ele está associado com cada posição da memória cache. Ele é zerado quando aquela posição é substituída. E toda vez que ocorre um hit na posição, ele vai sendo acrescentado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui, então, a cache com 4 posições, iniciando com -1, e o contador LFU, ele está vindo, todos eles estão com 0. Então, no momento em que houve um hit na posição 0, hit na posição 1, hit na posição 2, miss, né, na posição 3. Agora, olha só, quando ocorre um miss na posição 4, tem que ser removido alguns desses elementos que estão aqui para poder entrar na posição 4. Nesse caso, todos estão com 0 hits, então vai ser escolhido de forma aleatória um desses caras para ser substituído. Então, nesse caso, foi escolhido a posição 2. Quando ocorre um cache hit, por exemplo, aqui, nós temos então um cache hit na posição 4. Então, a posição cache 2 ela vira 1, antes ele estava como 0. Toda vez que ocorre um hit, ele vai modificando. Na próxima vez que ocorrer um cache miss, a substituição ela será feita em cima da posição 0, 1 e da posição 2, da posição 3. A posição 2 não está aqui porque ela tem um hit. Né? Então só vai entrar na lista de substituição aqueles caras que têm as menores quantidades de cache hit. Então aquele cara que faz mais vezes ele vai ganhando prioridade e só vai sair quando um outro cara de maior prioridade for acessado, for executado. Bom, então esse é o algoritmo do tipo LFU. Bom, quando nós temos um mapeamento por associativo, então a cache toda ela pode ser usada para substituição. Agora, quando nós temos um modelo por conjunto, a cache ela é dividida em conjuntos. Isso melhora o desempenho do algoritmo porque nós temos um conjunto menor de elementos para verificar se a posição que está sendo solicitada na memória principal está na memória cache ou não. Então, executando um exemplo aqui do modelo por conjunto e colocando uma quantidade de conjuntos igual a 2, então nós temos... Copiei o comando. Vamos executar um outro aqui. Aí. Tá. Estou copiando o cifrão aqui, não pode copiar o cifrão. Deixa eu remover o cifrão da cópia aqui. Beleza. Então, olha só, nesse caso, o arquivo que está sendo executado é o arquivo conjunto 51 hit, que é esse arquivo que está aqui. Então, nesse arquivo, olha só, nós temos aqui hit no 12, e o 12 ele tem aqui 3 hits e o 2 tem um único hit. Então, executando esse arquivo novamente, olha só, vamos dar uma olhada aqui em como ocorre essa divisão. Então, vamos lá. Nesse caso, nós temos aqui a informação dizendo o seguinte: olha, a posição 0, a posição 2, a posição 4, a 6 e a 8 pertencem ao conjunto 0. E a posição 2, 1, 3, 5, 7, 9 pertencem ao conjunto 1.
Ou seja, quando for ocorrer o mapeamento de uma posição para essa cache, essa memória que está sendo acessada, ela vai ser mapeada ou no conjunto 0 ou no conjunto 1. Nesse caso, nós estamos usando o mod para poder fazer essa relação. Então, todo número par ficará no grupo 0, todo número ímpar ficará no conjunto 1. Então, se um número par for acessado na memória, ele vai ocupar algum elemento do conjunto 0. E os algoritmos de substituição FIFO, LRU, Random e LFU só serão usados dentro dos elementos do próprio conjunto. Então, no momento em que o conjunto 0 estiver com todas as posições ocupadas e ocorrer um cache miss, ou seja, for necessário substituir essa posição do conjunto pela posição da memória principal, a escolha do elemento que será removido serão apenas elementos que estão dentro do conjunto 0, que é o conjunto par. Então, isso faz com que o algoritmo seja mais interessante, porque você tem uma otimização no tempo de busca e também você consegue ter um uso completo da memória cache. Então, por exemplo, nós temos aqui foi acessado a posição 0, ele vai ocupar a posição 0 do conjunto, o 2 vai ocupar a posição 2, o 4 vai ocupar a posição 4. O 12, o 6 vai ocupar a posição 6, o 8 vai ocupar a posição 8, e o 12, quando ele for ser acessado, ocorrerá um cache miss e não tem como executar, não tem como fazer esse acesso, né? Porque todas as posições pares estão ocupadas já. Então, nesse caso, o que acontece é que nós temos que fazer a substituição. Nesse caso, né, como está sendo usado o algoritmo FIFO, então foi removido o elemento que estava na posição 0, que foi o primeiro número na posição 0, que era o número 0, que foi o primeiro número que foi acessado. Então, nesse caso, foi usada a substituição FIFO apenas dentro dos elementos do conjunto 0. Se um número ímpar for inserido, por exemplo, vamos colocar aqui o número 53, né? Esse número ele será vinculado com a primeira posição disponível, no caso do conjunto 1, que é a posição de número 1. Então, a ideia por trás do mapeamento associativo por conjunto é exatamente igual à do modelo associativo. A diferença é que você divide a memória cache em porções, onde alguns elementos são mapeados em um conjunto e outros elementos são mapeados em outro conjunto. Isso garante uma melhor taxa de acesso, porque você tem que fazer uma busca em um número menor de elementos, e além disso você consegue utilizar, né, toda a memória cache sem desperdício, como ocorre no mapeamento direto, por exemplo. Então você tem o melhor benefício dos dois mundos.